Você pode levantar suas mãos assim na posição de receber agora. Espírito Santo, nesta noite, Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Pai, nós estamos aqui, Deus, na Tua presença, na Tua casa, Pai, para entregar a Ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida. Pai, só Tu és digno de tudo. Pai, só Tu és digno de tudo. Pai, nós rendemos o nosso coração a Ti, Jesus. Pai, nós Te convidamos, Deus, Pai, que a Tua presença, ela seja o centro da nossa vida. Espírito Santo de Deus, nessa noite, Pai, nós colocamos, Deus, cada casa, cada família aqui representada. Pai, nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus. Fala a cada coração agora. É o Senhor que quebra o jugo, é o Senhor que quebra a barreira, é o Senhor que quebra, Pai, aquilo, Deus, que tem muitas vezes impedido, Pai, cada um de crescer, de florescer. Pai, nessa noite, Deus, eu oro para que a Tua palavra, ela venha, Deus, direto a cada coração, a cada vida. Querido, eu não sei o que você precisa nessa noite, o que você tem buscado nessa noite, mas eu quero te convidar a clamar agora pelo Espírito Santo. Derrama sobre a minha vida, derrama sobre o meu coração, derrama sobre a minha casa. Você pode falar aí no teu lugar: eu preciso de Ti nessa noite, eu preciso ser tocado nessa noite. Eu não quero sair daqui da mesma forma que eu cheguei, mas eu quero te convidar, Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas agora, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Tu és poderoso, Jesus. Tu és poderoso, Jesus. Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz, amém. Tem alguém que está feliz com Jesus aqui? Deixa eu ver, amém. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela: que bom que você veio. Glória a Deus. Você que pode, abre a tua Bíblia em Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18. No versículo 20, na NVI diz assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Queridos, nessa noite Deus tem uma palavra dos céus preparada para o teu coração. Tem alguém que está comigo aqui nessa noite, amém? E eu quero te convidar a abrir o teu coração. O tema da minha palavra hoje é o poder da palavra. O poder da palavra, ele está na sua capacidade de transformar, de criar, de curar, de instruir a vida das pessoas, dos fiéis, de tantas pessoas que você conhece. A palavra, ela traz a instrução, ela traz o conhecimento. Né? A Bíblia, ela diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para que você e eu, nós possamos conhecer a verdade, é necessário que saia uma palavra. Repita comigo: palavra. Querido, a palavra, ela revela a vontade divina de Deus. A palavra do Senhor, ela traz ela é um guia claro para nos explicar o direcionamento. Alguém já foi num parque de diversão muito grande aqui? Deixa eu ver. Que você precisava de um mapinha para se guiar lá dentro? Você queria saber onde que é o maior tobogã, onde que é, né? Nós estávamos falando ontem, gente, minha mãe, ela vai fazer 70 anos esse mês, mas ela vai nos maiores brinquedos radicais. Então ontem nós estávamos falando sobre Fortaleza. Talvez você já foi naquele parque, que é um dos que tem os brinquedos mais radicais do Brasil. E minha mãe desceu
em todos, menos no insano. O insano, ela falou, filho, eu vou morrer se eu descer. Mas tirando o insano, sabe aquele que você entra e fecha a cápsula e te derruba porque o chão sai e você cai? Em tudo, ela sempre teve coragem de ir. E queridos, eu falo que é muito louco porque quando você vai num parque desse, você quer conhecer tudo, você quer experimentar tudo, você quer ir nos lugares mais legais, sim ou não? Mas, para isso, você precisa ter um mapa para te guiar, porque senão acaba o dia, Luiz, e você fala assim, meu Deus, eu esqueci de ir naquele lugar que era mais importante. Eu esqueci de ir naquele lugar que todos indicam. Eu esqueci de ver aquela apresentação. Quantos já foram no Beto Carreiro aqui? Deixa eu ver. Que tem aquelas apresentações e você perdeu a apresentação mais legal, aonde tinha o pessoal pulando com as motos. E por quê? Porque você estava indo por conta própria e não sendo guiado por alguém que já sabia o que precisava ser feito. E nessa noite, o Senhor ele te trouxe aqui para te lembrar que Ele deixou uma palavra. Repita comigo, palavra. Querido, e se hoje você puder, anote, porque essa palavra ela vai guiar e vai direcionar você num caminho de salvação, sim, mas de transformação de vida. Sabe, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas que estão conosco, elas vêm em um culto e elas levantam a mão. Quanto celebra quando alguém levanta a mão aqui na igreja? Deixa eu ver. E nós ficamos muito felizes com isso. Mas levantar a mão e sair daqui e não morrer para o passado e nascer para o novo, você se torna apenas mais um. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas vêm culto após culto, mas elas são plenos, desculpe o termo, mentirosos. Por quê? Porque você não muda de vida, você não muda de realidade. As pessoas olham para você e não enxergam diferença nenhuma. Por quê? Porque sim, Jesus morreu e Ele te trouxe salvação, mas a transformação, ela muda quando você coloca essa palavra em prática. Ela muda quando você começa a permitir que Ele venha moldar o teu coração, Ele venha moldar a tua vida. E nós estamos vivendo culto após culto com pessoas levantando a mão, e glória a Deus por isso. Mas o Senhor te trouxe essa noite porque Ele quer mudar o teu caráter, a tua história, a tua vida. Eu posso ouvir um amém aqui, Odres Novos? Até quando nós vamos nos questionar e falar que nós não estamos vivendo recomeço por conta de pessoas? Nós não estamos vivendo recomeço por conta que nós precisamos morrer para o nosso passado. Nós viramos especialistas em transformar as pessoas naquilo que elas precisam ser, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você possa entender, Ele não está preocupado somente com o teu externo. O teu externo que Ele deu um reflexo muitas vezes para aquelas pessoas que precisam ser tocadas, que não te conhecem no íntimo, mas o que vai mudar realmente uma amizade verdadeira, um cristão verdadeiro é o teu interior e o que você faz de verdade quando ninguém está te vendo. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos moldar. Quantos aqui lembram de pecados que você tinha, que quando o Senhor te tocou, você não teve mais? Sabe, você mentia e hoje você não mente mais. Você enganava e hoje você não engana mais. Você não pagava as pessoas e hoje você paga ela em dia. Posso ouvir um glória a Deus? A imagem e semelhança, nós sermos seguidores de Jesus, a imagem e semelhança deles nos faz sermos moldados pelo Espírito Santo naquilo que Ele quer fazer em nós neste tempo. A palavra, querido, de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é capaz de discernir os nossos pensamentos, as nossas intenções. Mas muito mais do que isso, ela é capaz de impulsionar você e eu para vivermos o propósito daquilo que Ele tem para este lugar. Queridos, chega de você vir aqui e ir embora hoje e continuar da mesma forma. Eu estou aqui com a minha mão machucada. Quarta, quinta e sexta, fui para um retiro de pastores e na quinta-feira tinha que ir subir o Anhangaba. E daí o meu pastor, ele sabia que se ele me contasse eu ia faltar, né? Então ele não contou. E aí eu cheguei lá, e queridos, eu fui, ele falou, Tiago, traz um tênis, um agasalho, que a gente vai ter uma caminhada no Pão de Ló. Tipo Pão de Ló. Eu falei, sei lá o que é isso, vamos lá. E queridos, sabe por que eu caí? Porque eu estava com um tênis muito bom de corrida, mas não era um tênis de escalada. Quando nós não somos guiados e instruídos de acordo com o que Deus quer fazer, nós nos ferimos.
Nós nos machucamos, nós incomodamos, porque no momento que eu caí, me machuquei descendo do morro, não foi só eu que sangrei, querido. Teve 3 pessoas que tiveram que caminhar comigo durante 3 horas machucado. Você entende que quando você não entende o poder da palavra, a mudança que ela pode fazer na tua vida, e você se preparar para viver aquilo que Deus quer, infelizmente, pessoas e você sofrerão consequências. Eu terminei a montanha, o pastor falou depois comigo, ele me entregou uma palavra à noite, e ele falou, porque querido, eu perdi um pedaço da minha mão. Foi feio. E ele falou, essa marca vai ser de algo novo, e um dia talvez eu compartilhe com você o que ele me falou. Não seja curioso, amém? Mas eu quero dizer para você que existem marcas que ficarão com você para sempre, para você nunca mais esquecer. E eu falei para Deus, tantas pessoas caíram, por que só eu me machuquei? Querido, eu até brinquei com a médica e falei, médica, você tem noção que eu vim para um retiro de pastor para orar, e eu levei injeção nos 2 lados da bunda, no braço. Você está rindo porque não foi com você, né? Eu todo pronto para tomar soro, ela, que nada, aqui é UPA, querido, baixa a calça aí que é na bunda mesmo. E aí depois que me falaram que tinha um hospital particular pertinho, né, Luíde? Mas daí já era tarde demais. Eles falaram, você vai ter que levar ponto. Ela falou, que ponto que nada, me dá esse negócio que pegou uma escova. Tudo que podia dar ponto, ela arrancou. Mas amém, eu vou sobreviver. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque, querido, todas as pessoas, os meus amigos que estavam com o tênis correto, eles não escorregaram. Então quando você está pautado na palavra, naquilo que é vivo e eficaz, que é capaz de discernir tudo, você não cai em coisas que todo mundo cai, você não erra onde todo mundo erra, e você não para quando todo mundo para, porque, querido, chega de uma geração que para por tudo. Posso ouvir um amém? Hebreus 4:12, na NVT vai dizer assim, a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. As palavras que saem das nossas bocas, querido, elas têm o poder de trazer vida ou morte. Mas quando a palavra que sai da tua boca e da minha boca, ela é uma palavra de Deus, ela tem o poder de penetrar o mais profundo lugar. Eu não sei o que você veio buscar, como que está o teu coração, quais são as decisões que você precisa tomar hoje, mas o Senhor te trouxe aqui para sair firmado nesta palavra, que vai mudar e transformar a tua vida por inteiro. A palavra de Deus, ela não é um texto estático, mas ela é um livro vivo, que vem de encontro com o meu e o teu coração. Só que para isso, hoje o Senhor espera que você e eu nos levantemos e possamos decidir nos tornarmos dinâmicos e vivos. Vivos naquilo que Deus quer fazer. Tem pessoas que estão falando para si mesmas, pastor, mas Deus me deu uma palavra, querido. Deus pode até ter te dado uma palavra, mas se você não viveu e não honrou aquilo que Ele fez, querido, é hora de ouvir novamente. Sabe, talvez você está parado em áreas e situações por conta de palavras que foram ditas. E, querido, muitas vezes, eu falo isso muitas vezes, o trem passou, você não subiu, querido, o trem não volta. Agora é hora de arrepender-se, voltar e falar, Deus, eu preciso me posicionar de novo. A palavra de Deus, ela tem autoridade para mudar o teu coração e a tua mente. Ela não apenas traz informações e conhecimento, mas ela tem que trazer transformação. O texto base que nós vemos hoje, de Provérbios 18:20, ela fala que, querido, a língua, ela tem o poder de trazer vida e morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, daquilo que você está fazendo. Mas é um texto, querido, que infelizmente grande parte dos cristãos não tem colocado em prática. Mas olha para a pessoa do teu lado e fala, eu profetizo que vai começar em você
colocar em prática. Mas olha com cara de profeta, dá uma frangidinha na testa para assustar e fala: eu profetizo que comece em você. A língua tem o poder sobre a vida e a morte. Eu quero declarar que na Odres Novos Church, cada cristão que está dentro dessa igreja vai usar a sua boca para declarar a vida. Eu posso ouvir um amém? Desde o início do mundo nós vemos Deus criando todas as coisas com ordens e direcionamentos falados. Gênesis 1:3, Deus declara: haja luz e houve luz. No versículo 9, juntem-se as águas num só lugar para que apareça uma terra seca, e assim aconteceu. E Deus foi dando as direções e falando, e haja firmamento, e assim cada coisa foi acontecendo. Mas Provérbios 18 declara que nós iremos comer do fruto da nossa boca. E eu quero te perguntar hoje, o que os teus lábios têm falado? Deus tem te impulsionado para viver uma vida nova neste lugar, uma vida de relacionamento com Deus, querido. Você pode ver muitos defeitos na igreja, mas, querido, a igreja somos nós. Até quando nós vamos terceirizar a culpa da igreja, se a igreja ela é formada por mim e por você? E enquanto tua boca tinha que estar profetizando e sendo a diferença, você está falando do teu irmão, que é a igreja, com você. Daí você fala: ai pastor, mas é que a minha história é minha vida. Querido, para de se lamentar, para de ser fraco e medíocre. Deus está te falando: eu te levantei. Você não vai poder chegar naquele dia e falar que você não sabia, porque tinha pastor e tantos líderes aqui falando para você. Até quando você vai ser um medíocre? Até quando você vai ser mole? Até quando você vai culpar os outros por coisas que você tem errado? Você não pede aval para Deus para fazer as coisas e depois você quer culpar a Deus. Deus está falando: chega, use a tua boca para viver com um caminho, com um propósito. Nós temos vivido um tempo onde as pessoas abandonam Jesus por qualquer coisa. Ah pastor, eu não quero mais, não dá mais para mim. Querido, se Jesus não te amasse tanto, porque tem hora que eu mesmo falo para Dai: meu Deus, gastamos a ficha que Deus nos deu com isso, porque a pessoa não quer. Deus olha e fala: meu Deus, Deus tem curado, tem libertado, tem restaurado. Deus tem te dado graça, você tem vivido bem. Você passou fome, não passa mais. Você teve situações difíceis, não tem mais. Pastor, você não sabe como que é. Eu sei, querido. Eu até brinquei com a Dai hoje eu almocei lasanha. E o Theo falou: pai, você comia lasanha quando você era criança? E eu falei: não. Não tinha lasanha, querido. Eu lembro que até meus 17 anos a gente comia o bife, a gente colocava num pratão na mesa, eu e minha irmã a gente ia comendo o bife junto no prato. Era assim ou não era, mãe? Mas um dia Deus mudou a minha história. Só que quando eu falei para as pessoas: eu vou ser algo, as pessoas falavam assim: não, isso é demais para você. Ah, eu quero ganhar mais. Não, isso é demais para você, querido. O poder da tua palavra, ela tem a capacidade de te deixar onde você está ou te levar para onde Deus quer. Eu falei pro Telzinho: filho, a minha mãe, a vovó, ela foi aprender a fazer lasanha com a Dai, com a mamãe. Porque depois, querido, a gente cresceu, até tinha condição, mas aquilo que você nunca fez, você acaba não fazendo. Nós temos vivido um tempo que Deus tem te convidado a parar de negociar e virar as costas para Ele e falar: Deus, eu vou viver o meu propósito contigo. Mas quando nós vamos entender que realmente Deus ele entregou o seu Filho por nós. Nós falamos aqui semana passada sobre novo nascimento, sobre viver o propósito, sobre seguir Jesus. Mas Deus está falando: as palavras que estão saindo da tua boca, elas não são compatíveis com aquilo que eu quero fazer na tua vida. Olha para o irmão do teu lado e dá uma distraída aí que está meio sério. O negócio fala: não é o teu caso, a tua boca só sai bênção, a tua boca só sai palavras de vida eterna. Você é top. Glória a Deus. Posso ouvir um amém aí? Profetiza.
Deus está falando comigo, com você, querido. Viver com Deus é as palavras que não são mais para abençoá-las, não podem sair da tua boca. Pastor, mas quando eu vi eu já amaldiçoei, querido. Você não nasceu de novo, então volta e se arrepende hoje. Fala: Deus, me perdoa, porque aquele que morreu para este mundo e nasceu de Jesus, não cabe mais isso na sua boca. Pastor, e aquele irmão que xinga a sua esposa, querido, você não nasceu de novo, você está perdido, hipócrita. Se está saindo palavrão da tua boca, se saiu essa semana ou hoje, você precisa nascer de novo. Sério, pastor, se você está falando palavrão, querido, precisa, porque do mesmo lugar não sai água doce e salgada. Pastor, eu tenho uma mulher que só reclama. Não é o caso das irmãs da Odres Novos. Aleluia. Deus está falando. Deus vai na frente, abrindo caminho. Mas reclamação, você reclama. Querido, olha da onde você saiu. Olha da onde você saiu. Reclamações exageradas. Sabe, você reclama de tudo, de todos, das pessoas. Deus, Ele está falando: até quando você vai reclamar? Será que você precisa voltar lá e comer de volta aquilo que você comia, viver do jeito que você vivia, andar de ônibus de volta? O meu amigo não veio de volta. Vou mandar uma mensagem para ele. Mas hoje viria um amigo aqui, no culto da noite, que ele falou para mim: Tiago, um dos nossos amigos reclama o tempo inteiro do carro dele. Eu não aguentei hoje. Ele me falou terça-feira. Eu falei para ele: cara, volta a andar de ônibus. Cara, você tá chato, medíocre. Você reclama que tem que fazer manutenção, você reclama, mas então volta a andar de ônibus. Você entende que nós estamos numa posição que nós reclamamos de coisas que para Deus teria que ser uma bênção. A gente pediu por aquilo. Pessoas que me procuram e reclamam: pastor, eu estou cansado porque eu tenho que acordar cedo e trabalhar. Mas você não queria essa vaga, querido. Se você quer ter uma vaga de destaque que ganhe mais, você vai ter que trabalhar mais. Eu já compartilhei isso uma vez. Nós temos uma amiga, eu e a pastora, que ela trabalha comigo no banco, que ela reclamava. Um dia a mãe dela chegou com a gente e falou assim: filha, resolvi os teus problemas. Eu achei uma vaga de supervisora aqui no mercadinho do bairro. Ai, mãe, você está maluca? Como que eu vou sobreviver? Olha o meu salário. Filha, mas você está reclamando tanto, então o que você acha? Lá é mais tranquilo. Lá não vai ter problema. Só que lá você vai trabalhar sábado e domingo. Mas aí você vai com a roupa que você quer, do jeito que você quer. Você entende que nós estamos numa geração que nós reclamamos daquilo que Deus nos presenteou, que nós pedimos. Pessoa que sempre tem algo ruim para falar. Você conhece alguém que é assim? Não olha para o lado agora, amém? Faz de conta que não é com ninguém aqui. Ai, essa comida tá uma delícia. Ai, mas não, se eu tivesse feito... Então faz, querido, ou não fala. Olha, essa roupa tá bonita, Duda. Ai, foi aqui do bazar da igreja. Eu falo: irmã, fala só obrigada. Obrigada, tá tudo certo. Olha, você engordou, guarda para você. Não precisa contar que o pastor engordou, o pastor tá na luta. Mas a pessoa só fala coisa ruim. Volta e se arrepende que você não nasceu de novo, querido. Nunca está bom o que tem vivido. A pessoa adora viver no vale. Ela adora viver com o faraó atrás, na frente do mar. Quando ele estiver frente ao mar, ela adora, porque ela nunca está satisfeita com aquilo que ela tem vivido. E existem aquelas pessoas que não querem assumir aquilo que Deus entregou. Êxodo 4:10, Moisés, ele fala para Deus: Deus, eu sou pesado em falar, eu tenho dificuldade. As pessoas falam que ele era gago, ele não se achava tão eloquente, tão bom para falar. Quantos conheceram o pastor Wesley aqui? Vocês lembram dele? Que ele era gago.
Mas sabe qual que foi a diferença dele para Moisés? É porque mesmo ele sendo gago, ele aceitou e falou: Deus, se o Senhor me disse, eu vou e eu vou fazer. Moisés, ele não quis assumir o lugar, porque ele colocou as dificuldades na frente, ele ficava se lamentando, colocando problemas, e Deus permitiu que ele escolhesse um representante. Mas, querido, talvez situações que você está vivendo hoje na tua vida é porque você colocou pessoas para te representar. Aqui hoje, como Arão fez, ele representou Moisés, mas existia um tempo que ele construiu um bezerro de ouro para que as pessoas adorassem. E talvez você está vivendo coisas hoje na tua vida porque você colocou pessoas para responder por você. Eu estou vendo aqui algumas crianças, mas a maioria aqui, 97% é adulto. Até quando você vai terceirizar e permitir que você viva o que você está vivendo porque você não assume o teu lugar em Deus? Mas eu tenho uma boa notícia, Deus te trouxe aqui hoje para que você possa sair deste lugar e você possa declarar: Senhor, eu cheguei aqui caído, mas eu sairei daqui em pé nessa noite. Mas, querido, Lucas 6,45 diz: pois a boca fala do que o coração está. Você já ouviu isso? E eu te pergunto de novo, o que tem saído da tua boca? Pergunta para o irmão do teu lado, o que tem saído da tua boca, Milena? Pastor Fernando vai viajar, não está aqui, mas tem gente que está dando mais uma volta. Eu e ele, a gente sempre fala assim, vai dar mais uma volta. Por quê? Porque se a tua boca não glorifica, dá mais uma volta. Talvez você conheça alguém que fala mal, que reclama o tempo todo. Glória a Deus que não é você. Nada nunca está bom para essa pessoa. Ela sempre tem algo ruim para colocar para fora. Mas Lucas 6, ele vai trazer vários aprendizados. Tem alguém que está comigo aqui hoje, amém? E no versículo 7 do capítulo 6, o primeiro aprendizado que Jesus vai trazer para nós é: não julguem para não ser julgado. Sabe por que você tem vivido tantas coisas? É porque, querido, nós apontamos e julgamos e nós falamos, e vai chegar o momento de você fazer a prova real. Tem coisas que as pessoas falam para mim, eu falo assim: querido, isso eu não posso falar porque meus filhos não cresceram, eu não sei como é. Eu posso falar o que a Bíblia diz, mas eu não posso julgar. Eu não posso dizer, porque, querido, eu passei por situações na minha vida que, se eu fosse depender dos religiosos, eu estava crucificado na cruz. Mas Jesus, Ele morreu por mim, Ele ressuscitou e hoje eu estou aqui. Mas muitas vezes você está julgando o teu irmão com uma medida, e Deus está falando para mim e para você, Jesus está falando: olha, não julguem para que você não seja julgado. E Ele continua dizendo: até quando você vai condenar? Para de condenar. Porque, querido, quando você condena, você também vai ser condenado. E Ele fala: perdoem para que você seja perdoado. A nossa medida muitas vezes tem sido equivocada. Sabe, nós estamos usando uma balança que é só boa para nós. Alguém aqui pesa comida para comer? Lá em casa a gente tem uma balança que é a balança do desespero, né, amor? 140 gramas de arroz, 200 gramas disso. A Dai é menos arroz, por isso que ela riu. Mas, querido, é desesperador. E quando a balança é para pagar no buffet por quilo, você começa assim: não, essa batata pesa muito, eu não vou comer batata hoje, batata eu como em casa. Não, nossa, olha esse frango assado tá tão gostoso, mas frango, cara, vai dar uma fortuna. Só eu que faço isso? Não me julguem. Você começa a pensar: meu Deus, qual a balança que eu tenho usado? Mas o Senhor te convida nessa noite a olhar para dentro de você e falar: Senhor, eu preciso meditar e ver qual balança eu tenho usado para medir o meu irmão. Você está colocando uma medida sobre o teu irmão que ela não é a mesma que você coloca sobre você. A palavra que tem saído da nossa boca, ela tem gerado perdão e restauração, ou ela tem gerado culpa e julgamento?
As pessoas, quando ouvem o que você está falando, elas estão sendo curadas e restauradas, ou elas estão indo e falando assim: olha, melhor desistir e parar. A palavra de Deus, ela continua no versículo 38, na NVT ela diz: deem e receberão, sua dádiva os retornará em boa medida, compactada. Eu peguei essa versão do compactada, porque tem alguém que leva marmita aqui? Deixa eu ver. Querido, quando você pega as marmitinhas, e você olha um negócio tão pequenininho, né, João? O João leva uma bem pequenininha. E você vira no prato, vira um negócio assim que você fala assim: meu Deus, é porque estava compactado. Às vezes parece pequeno o que vai acontecer, mas quando sair vai ser grande sobre a tua vida. Sabe, os teus olhos ainda não estão conseguindo entender e mensurar aquilo que Deus vai fazer, mas é grande. Mas Ele está falando: olha, à medida que você medir, você será medido. Então, entenda, à medida que você dá, você recebe. A sua medida, ela vai ser boa, compactada. Ele fala sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O mesmo padrão da medida que você adotar hoje para medir o seu irmão, o Senhor, Ele vai medir você. Existem coisas que hoje, apenas com a decisão de ajustar o foco e fechar a boca, vai resolver. Pastor, mas eu não preciso de uma receita, eu não preciso de milhões. Não, é ajustar o foco e fechar a boca. Sabe, fechar a boca para não reclamar mais, para não falar mais mal, para melhorar todos os dias as palavras. Querido, eu lembro que a Carla está aqui, e uma vez a Carla era minha líder em treinamento com o Rafa, lá em Piraquara. Rafa era novinho, né, Rafa? Sei lá quantos anos faz isso, mas faz mais de 10 anos, né? E eu falei pro pessoal: uma semana sem murmurar. Gente, na outra semana estava todo mundo sem cabelo, arranhado. Porque eles falavam: Tiago, uma semana sem murmurar é muito difícil. Eu prefiro ficar sem comer chocolate do que não murmurar. Por quê? Porque, querido, a boca fala do que o coração está cheio. Se você não se enche da palavra, de Jesus, das coisas, vai ter murmuração, vai ter reclamação. E Jesus ainda continua falando: é possível um cego guiar outro cego? Será que os dois não vão cair num buraco maior? Tem coisas que você está tentando vencer nas suas forças, mas Deus está nos convocando a mergulharmos na palavra dEle, a começarmos a ler, a estudar, a buscar. Talvez você está falando: pastor, eu não consegui ler a Bíblia com vocês, nós estamos na reta final para terminar a Bíblia toda em um ano. Mas janeiro está aí, se programa, começa. Pastor, eu não quero esperar janeiro, eu quero começar hoje. Começa hoje. Mas até quando você vai deixar para depois o teu posicionamento? O nosso exemplo, querido, ele vai alcançar as pessoas. Não é pelo muito falar, mas sim pela forma de andar e de ser referência. Deus, Ele vai trabalhando em nós. E talvez hoje você chegou aqui e você está falando: pastor, mas é que a vidraça do meu irmão está tão suja. Eu saio, eu olho para o meu vizinho e eu falo: meu Deus, que vizinho porco. Olha, não é capaz de limpar. Olha, tem sebo, tem comida escorrida no vidro. E hoje eu te pergunto: será que é a vidraça dele mesmo que está suja ou a tua? Porque, querido, muitas vezes aquilo que nós estamos vendo de defeito no irmão, reproduzindo no irmão, são coisas que nós não queremos resolver em nós. Ah, mas eu estou magoado, eu estou ferido, me machucaram. Querido, resolva em você. O Senhor está falando: até quando você vai representar a tua dor nas outras pessoas? Até quando você vai dizer, porque essa pessoa não é de confiança, essa pessoa não pode. Querido, você vive um relacionamento tóxico, abusivo. Porque você fica
espelhando aquilo que você precisa resolver. Limpa a tua vidraça, ajusta a tua casa. 2 Coríntios 12:9, Paulo nos ensina que a força de Deus, ela se manifesta plenamente nas nossas fraquezas. Repita comigo, fraquezas. Quando nós reconhecemos que nós somos limitados, nós reconhecemos com a nossa humildade que nós dependemos de Deus, o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Pastor, então eu posso continuar pecando? Não, se você buscar a Ele, mesmo nas tuas maiores fraquezas, você vai encontrar força para continuar. Só que, querido, até quando nós como cristãos vamos ficar pegando as fraquezas do nosso irmão para expor a vida dele, para colocar ele na janela, para dizer, olha, ele não presta, porque nós como homens e mulheres queremos usar a nossa boca para manifestar a parte mais fraca do nosso irmão, sendo que Deus, ele pega a parte mais fraca e ele coloca o seu poder para impulsionar. Deus está falando para mim e para você, pare de ser hipócrita. Você está preocupado com o cisco que está no olho do teu irmão. Ele continua falando no capítulo 6. E esquecendo do tronco que está no teu olho. Age como alguém super espiritual. Aleluia. Como o Theo falou para mim ontem, a mãe levantou ontem e ficou pro quarto, lá. Ele falou, você ora lá no teu escritório, mas a mãe ela fica orando aqui no quarto, para lá e para cá. Mas às vezes você mostra algo super espiritual. Você compartilha com as pessoas e mostra o teu exterior, mas querido, quem é podre por dentro, uma hora vai aparecer. Sabe aquele irmão espiritual ao extremo, que ele conta até os segredos, os problemas para vários irmãos. Querido, ele não é espiritual, ele é fofoqueiro, linguarudo. Sabe, eu vou contar, pastor, só para orar, querido, você precisa ser curado, você precisa voltar e nascer de novo, você precisa ser transformado. Tiago 3,11 diz, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Ele fala no versículo 12, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Sei que você está sério, mas frange a testa aí de volta e pergunta para teu irmão aí, o que tem saído da tua boca? O que tem saído da tua boca? Pergunta aí, o que tem saído? Gente, esse capítulo continua, meu Deus do céu, estou suando aqui já. No versículo 43, Jesus reforça, não tem como uma árvore boa dar frutos ruins, e não tem como uma árvore ruim produzir fruto bom. Uma árvore, ela é identificada pelos frutos, e aí ele pergunta, qual tem sido o teu fruto? Hoje quando você olha, você é tão bom para julgar, para falar, para apontar, para usar palavras, para destruir, mas quando você olha para trás, tem algum fruto aí? Senão é hora de voltar e nascer de novo. Romanos 12, no versículo 1 ao 3, ele vai dizer, e não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, repita comigo, boa, agradável, meu Deus, vamos de novo, vai lá, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, para isso é necessário renovação da mente. Você que gosta de ler, leia o livro Mindset, que é um livro que fala sobre você mudar a tua mentalidade, os seus pensamentos, sabe, você renovar a tua mente. Mas além da ciência, nós temos uma palavra que se você meditar nela de dia e de noite, ela vai renovar a tua mente, ela vai mostrar que é possível renovar a tua mentalidade, é possível você começar a ter a mente de Cristo. Se você tem a tua Bíblia aí, querido, tem alguém que trouxe a Bíblia aí? Deixa eu ver, levanta a tua Bíblia aí. Pastor Márcio Valadão, ele faz isso todos os cultos.
E o Senhor falou comigo hoje, Tiago, olha, tem coisas que a gente não quer fazer para não ser repetitivo, mas tem pessoas que precisam lembrar. Se você pode, levanta a tua Bíblia aí. Se você não trouxe a tua Bíblia, levanta o teu celular aí que está a tua Bíblia e declara-se comigo, eu sou, mas declara com voz de autoridade aí, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E ele fala isso todas as vezes que ele prega. Às vezes a gente acha que vai ser repetitivo, mas a nossa geração precisa acreditar e pôr em prática que, querido, tudo que está nessa palavra vai acontecer na nossa vida. Isso precisa ser uma verdade em nós. E quando as pessoas olharem para mim e para você, elas precisam entender que não precisa se questionar, porque elas vão ver fluindo da tua boca palavras de vida eterna, palavras de restauração. Elas vão olhar e falar, meu Deus, olha quem ele era e olha quem ele se tornou hoje. Nós somos chamados para governar nessa terra. Tem alguém comigo aqui? Mas para governar nós precisamos parar de falar e andar com pessoas aleatórias. A pastora Júnior Hayashi falou algo sobre discipulado que mexeu comigo. Querido, nós temos tão pouco tempo de vida para nós ficarmos carregando pessoas que não querem. Então eu quero que você entenda, não se escandalize, mas se você não quer viver, o nosso papel é pregar. Mas se você não quer pôr em prática, a responsabilidade, ela é sua. Sabe, nós estamos vindo de uma geração mimada, chorona. Uma geração que tudo, a culpa é do outro. Sabe, nós líderes muitas vezes queremos dar mais do que a pessoa quer comer. E quando você cansa de ficar dando e ela não querendo, ela começa a te julgar e falar mal de você. Mas é por quê? Porque, querido, as pessoas precisam se levantar e falar, olha, a partir de mim começa um novo tempo. Mas aí, como a boca fala do que o coração está cheio, se o teu coração não estiver cheio da palavra de Deus, ninguém te suporta. A Gabi Sampaio, eu estava assistindo ela com a Dai essa semana, e ela falou, olha, quando eu não oro e não tenho meu devocional, o meu marido olha para mim e fala assim, viu, tem como você ir lá para o quarto orar, porque você fica insuportável. Sabe, anote, se eu ler a palavra e fechar a minha boca para coisas que não devo falar, 90% está resolvido. A partir da renovação da mente, a mudança das palavras que saem da nossa boca, nós começaremos a construir uma vida firmada e alicerçada em Deus. Lucas 6,47, Jesus fala, eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele vai continuar dizendo, olha, essa pessoa que ouve e pratica, ela é como uma pessoa que está construindo uma casa com alicerces fundos, firmados na rocha. Sabe, querido, quando a enchente vinha, né, nós tivemos uma situação ontem, foi ontem ou sexta, agora estou perdido, mas acho que foi ontem, sexta, terrível. Mas, querido, se a tua casa está firmada na rocha, pode vir enchente, chuva, vento, nada vai ser capaz de derrubar você. Ela vai permanecer intacta, a tua vida vai estar intacta, porque ela foi construída sobre a rocha que é Jesus. Mas ele continua dizendo, mas quem ouve e não pratica, ele constrói uma casa no chão sem alicerce. Quando a chuva e o vento vêm, o que acontece, gente? Além dela ser destruída, ela deixa uma pilha de ruínas para alguém limpar. Sabe, talvez você chegou aqui, a tua família, ela trouxe muitas heranças para você, maldições, situações difíceis. Mas, querido, eu quero dizer que a partir de você uma nova história começa. Sabe, eu posso declarar que hoje eu e minha casa, meus filhos, todos servem ao Senhor.
Eu posso declarar que hoje, a partir de mim, as coisas serão diferentes, mas eu tive que carregar uma pilha de ruínas, de lixo, de podridão. Eu tive que resolver muita coisa. E talvez você chegou aqui nessa noite e você está com tantas coisas que você está carregando, que você está cansado, mas a palavra que tem que sair da tua boca é, querido, declarar que você crê no poder, no reino espiritual. Essas coisas, elas não têm mais poder sobre a tua vida. E eu quero finalizar com 3 coisas para você meditar e nós orarmos juntos. A primeira reflexão, que nós falamos muitas vezes, que eu quero que você grave hoje. A boca revela o coração do homem e da mulher. Provérbios 15:4 vai dizer que as palavras suaves são da árvore da vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Então, à medida que você deixa a tua boca falar o que não deve, você está espremendo o espírito, colocando ele numa caixinha, tirando ele do controle da tua vida. Então a tua boca, ela precisa gerar vida. Existem pessoas que estão matando umas às outras porque estão feridas, mas essa noite o Senhor está derramando cura sobre este lugar. Ele está falando, olha, um coração ferido ele gera dor, mas um coração curado ele gera cura. Provérbios 12:18 vai dizer, os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Eu quero profetizar, tem alguém que pode receber aqui? Eu quero profetizar sabedoria sobre a tua vida. Querido, sabedoria para falar, sabedoria para consertar, sabedoria para confrontar, mas sabedoria para fazer conforme Jesus vai fazer. Mateus 12:34, o Senhor alerta, Ele fala, raça de víboras. Para de ficar falando e falando e falando, muda a tua vida, porque a tua boca vai falar do que o coração está cheio. Deus te trouxe aqui nesse dia para te trazer a fonte de vida eterna. Hoje o Senhor vai te encher com essas águas que transformam, que mudam a tua vida. Mas as palavras, elas precisam gerar vida da tua boca. Segundo ponto, a graça, ela transforma a nossa comunicação e a nossa linguagem. Independente da história que você trouxe, que você veio, que você chegou aqui nessa noite. Efésios 4:29 vai dizer, evite o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que ouvirem. Querido, a graça que foi derramada sobre você, não vai importar o assunto, não vai importar o problema, não vai importar a situação. O Senhor, Ele vai te trazer as palavras certas. Sabe, eu quero declarar sobre a tua vida que Ele vai trazer a maneira certa de você confrontar, de você falar, de você resolver. Sabe, quando nós nascemos de novo, Jesus que governa a nossa vida, é Ele que governa os nossos lábios. Paulo, antes ele era Saulo, e querido, muitas vezes você vai dizer, semana passada eu falei sobre Pedro, e hoje muitos vão falar, olha, eu era assim, eu vivia assim, eu sou grotesco mesmo, eu batia nas pessoas. Porque tem irmãos, gente, que está aqui, que até batia nos outros irmãos. Ah, pastor, comigo é na porrada. Existe. Ainda bem que agora Deus mandou uns caras fortes para andar comigo. Que aí pelo menos eles estão comigo, né? Para não apanhar sozinho, né, Baixão? Mas Paulo, ele tinha tantos motivos para continuar sendo a mesma pessoa que ele era. Mas a partir do momento que ele teve um encontro, a vida dele mudou. Então não tem mais justificativa para mim e para você continuarmos falando que nós somos do mesmo jeito, porque... é a minha história, é a minha vida. Querido, Gálatas 2:20 vai dizer, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para isso, Paulo teve que entregar tudo. Repita comigo, tudo. Nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para trazer uma fé, uma convicção que Cristo, Ele vai ser capaz de impulsionar você para essa renúncia que você precisa fazer. Sabe, tem pessoas que nessa noite precisarão deixar aqui coisas que não cabem mais na tua vida. Sabe, tem pessoas que precisarão entender que palavras que saíam facilmente da tua boca erradas, não sairão mais. Ele entendeu que a santidade dele e a identidade dele de filho não permitem mais que essas coisas aconteçam. Colossenses 4:6 vai dizer que as suas conversas amistosas e agradáveis
que as suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Sabe, vai vir um problema tão cabeludo que você não vai saber como resolver, mas Deus vai trazer a resposta certa. Posso ouvir um amém? Aonde você entrar, ali vai ser o território do Senhor. Josué capítulo 1 diz, querido, aonde você colocar a planta dos teus pés, talvez você chegar na tua casa, tá tudo virado, tá de cabeça para baixo, o marido traiu a esposa, o marido saiu de casa, os filhos estão virados, mas você vai entrar e você fala, aonde eu colocar a planta dos meus pés, ali é do Senhor Jesus. Não há morte que vai ficar, não há dívida que vai ficar, não há doença que vai ficar. O Senhor está falando, aonde você profetizar, vai haver vida. Mas Deus está falando nessa noite, eu trouxe essa palavra para Odres Novos, para que haja ação, determinação e palavras que vão mudar toda uma geração, palavras que vão mudar a tua mente, o teu coração. E último ponto, esse é bom, saiba ouvir para depois falar. Anota esse. Saiba ouvir para depois falar. Gente, como isso foi difícil para mim. Até hoje é difícil. Que agora tem Instagram, Facebook, daí você vê as coisas. O que você quer fazer? Você quer falar, quer ou não quer? Mas desde que eu conheci a mulher mais linda dessa igreja, eu escrevo tudo que eu quero falar no meu bloco de notas. E pronto. Ela fala, passou? Eu falo, passou. Amém. Mas antes eu falava, porque eu sou assim, eu falo o que eu penso. A pessoa que procurou, que escute agora. Pastor, mexeu comigo agora, hein? Cara. Pastor, falou o que quis, ouve o que não quis. E eu sei que isso é um ditado muito forte do mundo. Mas com Jesus, falou o que quis, Jesus ouve, entende e alinha. Queridos, quem me conheceu há muito tempo sabe que eu posso falar disso hoje, porque eu era o cara que falou, recebeu. Tem alguém antigo comigo aí? Né, Carlinha? Mas Deus falou, olha, precisa nascer de novo. Volta. Você está achando que você é bambambam, bonzão, mas você fala sem pensar. Então saiba ouvir. Tiago 1,19 diz, seja todo homem pronto para ouvir e tardio para falar. Na NVT diz, entendam isto, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, fala para o irmão do lado, meu amadinho, entenda isso. Entenda isso, meu amadinho, entenda. Esteja pronto para ouvir, mas não se apresse em falar. E ele continua dizendo na NVT, e nem em se irá. Pastor, mas eu tenho razão. Jesus não está perguntando se você tem razão não, irmão. Ele está perguntando se você está sendo um guerreiro fiel, se você está cumprindo o propósito, aquilo que ele falou para você cumprir. A nossa boca ela tem o poder de construir um novo tempo. Quantos querem viver um novo tempo aqui nessa igreja, amém? Mas tudo que você sonha precisa ser dito. Existem pessoas que nessa noite, você chegou aqui com vergonha de pedir coisas novas para Deus. Você fala, pastor, eu não tinha nada. E hoje já tenho algumas coisas. E agora eu não me sinto digno de pedir algo para Deus. Querido, Deus está falando, aquilo que você declarar com a tua boca, aquilo que você determinar, aquilo que você fazer é uma convocação, você profetizar. Se estiver alinhado com o propósito dos céus, vai acontecer. Mas, querido, a tua boca, ela é que cria tudo no reino espiritual. Minha sogra já morreu, mas ela dizia muitas vezes pra gente, olha,
aquilo que você fala vai acontecer. E, querido, quando a minha cunhada faleceu, ela ficou durante 2 meses falando que ela queria morrer, que ela queria morrer, que ela queria morrer. E a gente falava, sogra, mas você não dizia isso? Não, mas eu perdi o sentido da vida. E com 3 meses, o que aconteceu com ela? Ela morreu. O que você tem falado com os seus lábios? E eu termino essa palavra dizendo que há tempo de espera, há tempo de silêncio, mas vai existir um tempo de você gritar bem alto para o mundo inteiro ouvir aquilo que Deus colocou nos seus lábios. Sabe, chega de nós sermos uma igreja que vai aceitar, não, olha, eu vou ser pobre mesmo, porque, querido, Deus ama o pobre, mas Deus ama o rico também, amém? Eu já me conformei que vão ter pessoas que vão ser pobres sempre. E tá tudo certo, eu vou amar. Você vai amar, Luiz? Mas por quê? Porque não ser pobre gera trabalho. Tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, é ou não é? Mas a gente tem que parar de achar que ser rico é errado, ser pobre é errado. Não, a gente tem que ser fiel à palavra. Se eu quero ser aquilo que eu quero, o Senhor ele te deu o livre-arbítrio. Mas você tem que entender que a maldição ela não tem mais poder sobre a tua casa, que as palavras malditas não tem mais poder sobre a tua casa, que se o teu pai separou, você não vai separar. Querido, meu pai infelizmente ele é alcoólatra, a gente já tentou de tudo, os meus irmãos tentaram, mas eu não serei alcoólatra em nome de Jesus. Querido, aquilo que você declara com os seus lábios, e eu quero te convidar nessa noite a fechar os teus olhos. Eu quero que você pense a vitória que você precisa hoje. O Senhor Ele quer fazer com que as tuas palavras elas sejam capazes de declarar aquilo que você precisa. A vitória ela vai vir por obediência e espera do tempo certo. Josué no capítulo 6, nós vemos aquele povo rodeando Jericó durante 6 voltas, foram 6 voltas em silêncio, apenas falando com Deus, falando, Deus, eu preciso de uma ministração certa, eu preciso de uma palavra certa, eu preciso de um caminho certo, eu preciso entender o que o Senhor quer fazer. Querido, existem coisas na tua vida e na minha vida que são muito conhecidas por Deus, mas existe o tempo de construir o fundamento e a base. E existe o tempo das pessoas verem tudo aquilo que foi construído. Mas essa noite o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer te impulsionar. É o ano do romper, é o ano que Ele quer fazer você romper para algo grande, para algo poderoso. Mas Ele quer ver se o teu coração está perseverante naquilo que Ele declarou a teu respeito. Ele declara para mim e para você: eu conheço os pensamentos que eu tenho ao teu respeito, são pensamentos de paz e não de mal. Mas, querido, chegou o tempo de você entender que há tempo de esperar, mas há tempo de se levantar. E existem situações da tua vida que talvez ainda é o tempo de esperar, mas aquelas que não é mais tempo de esperar, eu quero que você, nessa noite, se levante e comece a falar: Senhor, eu vou declarar com a minha boca, eu vou declarar porque eu creio que elas serão superadas pela fé e vencidas hoje. Eu creio que vai chegar o tempo da 7ª volta. Mas, querido, para isso você precisa nascer de novo e mudar de uma vez por todas de vida. Deixar o velho para trás. Eu quero convidar todos que coloquem em pé neste momento.